Não fique brincando muito com as crianças, não. Né? Ah, vou ter que jogar futebol com meu filho, se eu não fizer isso, o que ele vai dizer de mim? Você é o pai, rapaz, tá precisando do quê? Que palhaçada é essa? Vai ficar brincando como se fosse criança? Sabe o que você faz? Faz vários filhos para um brincar com os outros. Pronto. Né? E você fica lá cuidando dos seus negócios, você não faz parte do time, você é o guarda do estádio, porra. Né? Você tá entendendo? Mas o guarda vai parar de tomar, né, de proteger as pessoas e ir lá jogar também. Isso não é possível, é? Felipe Trielli pergunta, lendo os primeiros capítulos do Mínimo e ouvindo sua aula semana passada, pensei muito em meus filhos pequenos. Gostaria de saber se há algo a fazer para tentar protegê-los desde já de virarem imbecis juvenis, tendo em vista que as escolas brasileiras estão tomadas por professores esquerdistas. Digo, muito bem, isso aí só tem um jeito, você só vai conseguir fazer isso se você se tornar a referência principal deles e se você tiver mais autoridade do que a escola. Mas para isso você precisa ser um polo de atração mais interessante do que a escola. Né? Você precisa, primeiro, fazer com que a sua ligação afetiva com os filhos seja muito profunda. Isso você tem que fazer desde o primeiro dia. Tá certo? Você tem que ser o suporte, o abrigo afetivo. Você tem que ser a vacina contra o medo, contra a tristeza, contra a depressão. Você tem que ser o lugar para onde eles voltam, né, quando eles estão tristes, né, ou quando se sentem fracos. Você precisa criar um elo de confiança. Você só vai criar esse elo de confiança se você não quiser educá-los. A sua função não é educá-los, os filhos. Ah, eu quero que meu filho seja assim, ou assado, e vou treiná-lo para que seja isso, isso. Se você fez isso, você já está usando o filho como um instrumento. E não é esta a coisa certa. Tá certo? Você não tem que ser propriamente o educador dos seus filhos, mas você tem que ser o exemplo do que elas querem ser quando crescer. Você tem que agir com elas exatamente do jeito que você gostaria que o seu pai tivesse agido quando você era criança. Quer o pai tenha agido, quer o pai não tenha agido, mesmo que você tenha ficado órfão, existe um pai imaginário na sua cabeça. O que você queria que seu pai fizesse? Então, ou seja, você tem que ser uma coisa boa na vida deles. Agora, se você quer que eles alcancem tal ou qual o objetivo, bom, então o objetivo já se tornou uma coisa boa e você vai ser um instrumento malvado que vai forçá-los para que eles cheguem lá. Isso aí, se entrou por aí, você já entrou pelo lado errado, tá certo? Você não tem que educar os seus filhos, mas você tem que ser a pessoa a quem eles se dirigem quando tem dúvida. Quer dizer, você não é um professor, mas é uma espécie de balcão de informações, você está entendendo? E você tem que desenvolver neles a confiança no que você está falando, o que exige, vamos dizer, uma sinceridade muito profunda, tá certo? E também a consciência da sua autoridade de pai. Né? Você não é igual aos seus filhos, você não é um coleguinha deles, você não é um amigo deles. Tá certo? Você é eminentemente o protetor deles. Né? E o protetor, ele tem que ter autoridade. O que é autoridade? Autoridade significa que eles querem te obedecer. Né? Eles procuram a sua orientação. Para que eles façam isso, é preciso que você não fique impondo essa orientação a todo momento. Então, quanto menos interferir, melhor. E quanto mais eles sentirem que você é que tem amor por eles, que você é o protetor, que você é a pessoa confiável, eles vão estar vacinados contra qualquer besteira. Se eles confiarem mais em você do que no professor, está resolvido o problema. Não é muito complicado. Você não precisa fazer homeschooling, você não precisa fazer coisíssima nenhuma. Eu nunca tive tempo de fazer homeschooling, de coisíssima nenhuma, entendeu? Na verdade, nunca ensinei coisa nenhuma a nenhum dos meus filhos, eu só respondi o que eles perguntavam. Agora, aqui vou fazer um programa de homeschooling, etc. Então você já virou uma espécie de administrador, uma espécie de prefeito, está entendendo? Isso. Bom, cada um encontra o seu arranjo, mas eu acho que estes princípios aqui são fundamentais. As pessoas, elas pensam muito, vamos dizer, na formação dos filhos, tá certo? E não, vamos dizer, na personalidade. A personalidade da criança não se desenvolve pelo ensino que você transmite a ela, mas pela convivência real. Né? Não pode ser uma coisa planejada da sua cabeça, tá certo? Tem que ser, vamos dizer, a transmissão constante do amor, da proteção, da solidariedade. O filho tem que saber que você está do lado dele, aconteça o que acontecer, tá certo? E enquanto é pequeno, não dê bronca. Só dê bronca depois que eles estão... Veja,
Um neguinho até os 5 anos, ele não tem nem muito clara a noção de eu. Você entendeu? Como se ele não tem a noção de eu, como é que ele vai ter a noção de culpa, meu Deus do céu? Não dá para fazer. Espera um pouco, tenha paciência. Né? É o que está na Bíblia, não atormente o seu filho. E quando a Bíblia fala que é para usar a vara, ele não está se referindo a bebê pequeno, pô. Então, como vai pegar um do seu tamanho, tá entendendo? Então, quando o filho já tem 14, 15 anos, aí você pode ser meio durão com ele, mas quando é pequenininho tem que ser no só love, tá entendendo? Não tem outro jeito. Senão você vai infundir um medo nele. Né? E outra coisa, não fique brincando muito com as crianças, não. Né? Vou ter que jogar futebol com meu filho, se eu não fizer isso, o que ele vai dizer de mim? Você é o pai, rapaz, está pensando o quê? Que palhaçada é essa? Vai ficar brincando como se fosse criança? Não, você tem que ter, vamos dizer, aquela distância, senão ele não se sentirá seguro perto de você, meu Deus do céu. Eu muitas vezes observei meus filhos que eles faziam perguntas, pediam autorização para fazer as coisas mais óbvias. Pai, posso ir no banheiro? Mas é claro que pode. Mas por que? Daí eu fiquei pensando, por que eles pedem autorização para fazer essas coisas? Porque quando faz com a autorização do pai, ele vai com mais prestígio, mais autoridade a seus próprios olhos. Ele não é o Zé Mané qualquer que está indo no banheiro, ele está cumprindo uma ordem de uma pessoa importante. Entendeu? Então, eu não acho que criança seja rebelde, eu acho que criança tem um instinto de obediência inato. Eles procuram o pai e a mãe para isso. Agora, se você fica se metendo muito e impondo a eles coisas que eles não entendem, eles vão ficar atrapalhados. Também, o negócio de não entender, né? Faça uma outra coisa, nunca dê explicação para o filho. Se você manda fazer certas coisas, por quê? Porque eu mandei. Aceita, está certo. Ele é meu pai, mandou, eu vou fazer. Quer dizer, este senso, vamos dizer, de ter amor à autoridade. Você tem que transmitir isso a eles. Né? Então, primeiro, mostrar que você está sempre do lado deles. Sempre, 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 sempre. Segundo, não incomodar, não atormentar, como diz a Bíblia, não ficar interferindo muito, deixar os bichinhos, você fica de longe olhando para ter segurança. Mas não interfira muito. Né? Não desça do seu pedestal e ir brincar, porque isso aí é um fingimento. Né? Eu tenho que jogar futebol com os filhos, eu tenho que brincar não sei o que com eles. Você não tem que fazer coisíssima nenhuma. Assim. Sabe o que você faz? Faz vários filhos para um brincar com os outros. Pronto, né? E você fica lá cuidando dos seus negócios. Você não faz parte do time, você é o guarda do estádio, porra. Você está entendendo? Mas o guarda vai parar de tomar, né, de proteger as pessoas e ir lá jogar também. Isso não é possível. Então, eu acho que se você... Essas dicas eu demorei para entender, mas eu entendi. E sei que elas funcionam. E são coisas muito mais simples. Né? Você vai numa tribo de índio e vê se você vê o índio brincando com o filho. Nunca. O filho é que imita o pai. Ele quer brincar daquilo que o pai está fazendo. Não é normal? Quer dizer, não sou eu que tenho que virar criança, é ele que tem que virar adulto. Não é coisa mais óbvia,